Bom, pessoal, sejam todos bem-vindos ao que provisoriamente está sendo chamado de Café Encantado. E a intenção é que esse encontro se multiplique, que a gente faça ele outras vezes. Pode ser que a gente mude o nome, não vamos nos preocupar com isso ainda. E a ideia é que, se a gente der continuidade a esse encontro, a gente sempre tenha temas diferentes para a gente abordar. Hoje foram fadas brasileiras. É importante aqui fazer um disclaimer que chamar os espíritos locais de fadas é um pouquinho errado, porque a leitura e a interpretação de fada é uma leitura estrangeira, então a gente tem que ter essa noção, esse cuidado de que o que a gente vai trazer, embora se encaixem na nossa percepção de fadas, não são fadas, eles têm nomes, eles têm interpretações culturais, eles são de origens diferentes, não são celtas, os celtas não os conheceram, mas ao longo da conversa vocês vão perceber que existe um comportamento incomum, apesar dos comportamentos díspares. Eu vou abrir começando falando, então, vou falar sobre um espírito local, uma fada local, que chama Salamanca do Jaral. Eu não sei se vocês já ouviram falar. Vocês já ouviram, conhecem a Salamanca? Nunca ouvi falar. Também nunca ouvi falar dessa. O nome me é familiar, mas assim, de história não me vem nenhuma cabeça. Então, a Salamanca, eu vou contar a história resumida para vocês. Existem algumas variações, algumas origens não, mas algumas leituras diferentes, mas a mais popular, ela é aqui da região sul do Rio Grande do Sul, é mais para o extremo sul, da região da divisa com o Uruguai, num lugar chamado Quaraí, de uma região chamada Quaraí. E nessa região disse que existia um padre, um sacristão mais especificamente, mas um padre, e esse padre vivia num mosteiro, né? E esse mosteiro, ele era, como todo mosteiro, afastado de tudo, e num dia desses, ele observando a natureza, olhando para um lago, para um rio, ele percebe um brilho saindo do fundo desse rio, um brilho intenso, as águas se agitam, borbulham, a lenda diz que elas pareciam estar fervendo, então ela borbulha, e de dentro desta água sai um lagarto, e esse lagarto tem uma pedra na cabeça, na parte de cima, né, na cabeça, uma pedra muito brilhante. E o que se sabia desse lagarto é que a aparição dele era raríssima e que ele conduziria aquele que o capturasse até a Salamanca do Jaral. A Salamanca do Jaral não é o bicho, é um lugar. Então, nessa Salamanca existiria uma quantidade absurda de joias, de ouro, de bonança, e as pessoas... Salamanca é uma cidade, eu acho, da Espanha. E, inclusive, tem relação com a origem dessa lenda. Então, esse lagarto é capturado, ele pega esse lagarto, leva para o mosteiro e leva para o quarto dele, né, para os aposentos dele. Durante a noite, quando ele vai alimentar este lagarto, esse lagarto se transforma numa mulher belíssima, em uma explosão de luzes, se transforma numa mulher belíssima. Eu não preciso dizer o que eles fizeram, porque a gente já sente vibrar na gente. E a mulher, ela então seduz o pobre padre e ele acaba caindo nos encantos, no feitiço daquela mulher, que em algumas interpretações é dita como uma cigana. Mas, enfim, é uma mulher muito bela. Essa mulher muito bela visita ele, eles passam a noite fazendo coisas de adulto, e aí ele começa a pensar muito nela, ela vai embora, e aí ele pensa muito nela, se atrapalha na missa, aí ele volta para os aposentos, ela volta de noite, eles de novo seguem, ela começa a induzir ele a levar ela para a sacristia, para provar o vinho que ela nunca tinha tomado, enfim, resumo da ópera, ele acaba levando ela para a sacristia, eles fazem coisas de adulto ali, diante do altar, sacrilégios, camadas de sacrilégio. E aí ela bebe o vinho, eles comem das hóstias, enfim, eles ficam ali curtindo a noite adoidado.
E acontece que ele dorme e amanhece com todos os padres na volta dele, e ele estava nu, e aí eles condenam ele à morte, levíssimo, e quando ele é levado para ser morto, então uma explosão de vento e um barulho estrondoso surge, e a mulher surge e vem, salva o seu amado, e leva ele então para Salamanca, e lá eles vivem guardando o tesouro da Salamanca do Jaral. E aí as pessoas acreditam muito nisso, inclusive esses fenômenos naturais que acontecem dentro dos rios, sempre é dito que é a Salamanca. Só que a Salamanca é o mesmo caso do Frankenstein. Frankenstein é um médico, não um monstro. Mas a Salamanca é o lugar, não o lagarto, mas acabou virando o lagarto. Então, esse lagarto com essa pedra na cabeça. É isso, gente. Salamanca do Jaral. Eu ia trazer outro para vocês, mas eu achei da Salamanca melhor. Adorei a história. O Neru falou diante do trono, diante do trono. Muito, muito bom. Muito bom. Nunca tinha ouvido essa história. Achei legal. Adoro um sacrilégio. O interessante é que tem muita semelhança com a aparição das fadas em muitos contos celtas, que elas vêm e inebriam o pobre homem, e ele, coitadinho, fica assim, desolado. Inclusive, tem... depois eu me lembro que eu posso passar para vocês uma que é bem semelhante, assim, em termos de estrutura. Mas agora, quem vai trazer para nós a próxima fada? Cara, eu tenho uma história muito boa, na verdade. Conte-nos, Posso? por favor. A história chama O Veado de Plumas. É uma história do Nordeste brasileiro. E a história em si é muito longa, mas é a história de um príncipe que ele nasceu deformado e conforme ele foi crescendo, ele foi se transformando gradualmente num servo, assim, num veado, só que coberto de penas. E uma garota muito parecido com as histórias de princesa mesmo, sabe? Ou de gata borralheira, muito parecido. Uma garota, ela resolve, ela acaba casando com ele. Como eu disse, a história é muito longa. E ele fala pra ela que ela não pode se gabar das coisas que ela tem dentro do palácio. Muito parecido com a história de Masha. Mas ela não pode se gabar das coisas que ela tem no palácio. E ela acaba fazendo isso. E aí o que acontece é que uma nuvem vem, busca ele e leva ele embora. E aí tem toda uma saga que daria uma história bem longa de contar dessa guria passando por várias coisas para achar ele e para tirar a maldição que transforma ele num veado de plumas. É bem legal. Tá num dos livros do Câmara Cascudo. Eu não lembro qual. Mas eu vi essa história num dos livros dele. Veado de plumas. É isso, gente. Eu não lembro tantos detalhes. E se eu for dar muitos detalhes, a história é realmente muito longa. Bem legal. Coloquei aqui o vídeo, gente, com uma narração do Veado de Plumas, adorei. E depois uma da Salamanca do Jaral também. Não conhecia do Veado de Plumas. Eu vou esperar todo mundo falar, mas tem uma encantada brasileira, que é lá do norte,
que eu me cago de medo, morro de medo, tem até vídeo dela. Mas enfim, sigamos. Quem vai trazer a sua agora? O ruim da minha região é que não tem histórias de encantados, de fadas. Tem muita história de espíritos. Tá valendo? Tá valendo. Então tá. Essa é uma história que me arrepia toda, porque aconteceu comigo. Eu moro em Barretos, só que eu e meus pais, a gente foi passar um final de semana na casa de um parente nosso. Esse parente, ele mora não pode nem ser chamado de cidade. É um povoado, que tem menos de 100 habitantes, tinha na época, né? Porque uns morreram, os outros vazaram, ainda estão 60. E assim, é um conjunto de fazendinhas. É a casa da pessoa com um quintal grande, com uma plantaçãozinha, criação de galinha, de porco, enfim. E aí a gente foi passar o final de semana lá na casa desse meu tio, umas 3 horas de viagem. E aí, na época, esse tio meu, ele estava organizando uma festa. Era uma festa da igreja lá do povoado. O povoado tem uma igreja, 2 bares e o resto é casa. É o essencial para o brasileiro. E aí ele estava ajudando a organizar, acho que era uma quermesse na época, então ele estava muito estressado, muito estressado. E teve um dia que a gente estava assando carne lá, ele chegou em casa e estava todo mundo no fundo. Ninguém ouviu ele chegar para abrir o portão. E aí ele falou que tinha chamado, ninguém atendeu. Aí ele bravo, abriu o portão, entrou pro carro, foi lá pro fundo e começou a xingar, a falar: que desgraça, não aguento mais. Chamo, ninguém ouve, tô irritado. E começou a xingar. Isso era final de tarde já. Por fim, minha tia acalmou ele, ela ficou bem apreensiva, falou que não devia xingar, não devia falar essas palavras, senão ela ia aparecer. E na época eu devia ter uns 8 anos, eu não entendi o que ela quis dizer com isso. Só sei que naquela noite, normalmente eu tenho dificuldade de dormir fora de casa. Então, naquela noite, eu deitei na cama do quarto de hóspedes, fiquei um bom tempo olhando para cima, pensando, tentando dormir. Quando não, eu escutei, sabe barulho de arranhão, de gente arranhando? Eu escutei isso na parede do lado de fora. A ordem era o quarto do hóspede, o quarto deles, do casal, e a porta de entrada. E aí eu escutei um arranhão vindo lá da rua até o quarto deles. Nessa, achei esquisito. Aí, eu escutei uma batida na porta. E eu estava acordado, abri assim a porta do quarto que eu estava, botei a cabeça e o meu tio foi atender. Na hora que ele chegou, assim, ele paralisou na porta. Eu não consegui ver muito bem, porque abri uma frechinha, fiquei assim olhando, mas ele estava paralisado. Eu olhei, eu abri um pouco mais, olhei, a porta não tinha ninguém lá. Só que o clima, ele foi abaixando, e eu fui vendo esse tio tremendo, a mão, paralisado de medo. Por fim, não sei o que aconteceu, só sei que ele bateu a porta com tudo e correu para o quarto. Eu, sem entender nada, travei assim, voltei para o quarto, com uma sensação agoniante, pesando assim. E eu pelejei para dormir. No dia seguinte, meu tio estava quietinho no canto dele, com uma feição abatida, e eu comentei com a minha tia o que tinha acontecido. E aí ela me contou a lenda da desgraça. Essa entidade que vem quando chamam. Eu falo que desde pequeno eu tenho uma sensitividade, não para ver, eu nunca vi nada, mas eu consigo sentir. E naquele dia eu senti e eu vi essa entidade que apareceu para o meu tio. Depois disso, nunca mais eu ouvi ele falar essa palavra. E é isso. Arrasou, obrigado. Tem uma coisa legal que a gente... Depois eu vou falar disso, não vou cortar o barato, mas tem uma lenda que eu quase contei aqui para nós, que se a gente se reunir de novo para falar sobre isso, eu vou contar, que é da Maria Degolada. Nossa, eu não conheço. A Isa conhece, é um clássico do Rio Grande do Sul.
E a Maria Degolada tem nome, tem endereço, sabemos a história dela. E tem outra que é a que eu ia contar hoje, que é a noiva da Lagoa dos Barros. Clássica. Uma clássica dos Galdérios, gente. Essa e era pertinho de onde eu morava, em Taramandaí. Passava toda vez que passava lá na frente, eu ficava... Sim, eu tomei banho na Lagoa dos Barros já. Mas conta, fica aí que nem Sherazade. Fica o gostinho para quem sabe uma próxima, para vocês conhecerem as duas mulheres aí, os espíritos, que tem história. A noiva também tem história, tem até foto dela. Vamos lá, quem vai mais que Barros? A família Barros. Eu queria falar. Vai, Júlia. Tem um relato, mas eu não sei o que aconteceu. Eu sei que foi assim, meu avô tem uma chácara e eu vou lá desde que eu tenho acho que uns 4 anos. Era bem novinha. Mas isso aconteceu quando eu tinha acho que uns 11, 10 anos, mais ou menos. E assim, nessa idade eu tava começando a ver essas coisas sobre as fadas. Eu achava que ela tinha aquela concepção de fadas, de seres lindos, pequenininhos, brilhantes e fofinhos. E o meu avô, ele tem um barco e fica numa estrutura, assim, né? Fica, que eu posso explicar? 2 tábuas, assim, suspensas, e aí fica o barco em cima. E aí, assim, eu sempre tive uma conexão muito forte com esse lugar, porque esse lugar, segundo meu avô, lá era um lugar, assim, no passado, que tinha muitos índios, e inclusive tinha pessoas que viam esses índios lá. Só que eles já tinham falecido, né? Há milhares de anos. E então, assim, esse lugar é um lugar muito místico para mim e para quem vê. E assim, gente, uma vez eu tava passando lá, andando para lá e para cá, e aí do nada, assim. E assim, sem brincadeira, esse lugar é a casa. E assim, é longe uma da casa da outra. Então não teria como alguém ter ido lá e deixado alguma coisa lá. Em cima do barco tinha uma pedra. Era uma pedra acho que quartzo rosa. Mas assim, muito grande. Ela era maior que a minha mão. Maior que a minha cabeça, eu acho. Muito grande. Aí eu fiquei encantada com aquilo. Eu falei assim, nossa, de onde isso veio? E não tinha sido ninguém que tinha deixado lá. E aí eu peguei essa pedra e eu tenho ela até hoje. E é um mistério isso para mim. E não sei de onde ela pode ter vindo. É esse, minha historinha. Obrigado, Ju, arrasou. Isa, tu ia falar, né? Eu ia falar, mas é legal, bem legal. Não, eu ia roubar, eu vou bem cara de pau, vou roubar a ideia do Cibares, porque eu já ouvi muita história de pisadeira, e eu acho que é legal a gente falar sobre isso. Que a pisadeira é esse folclore. Eu fiquei tentando procurar se ela tem uma origem, assim, mas não achei. Não sei dizer exatamente da onde que veio essa história e há quanto tempo ela existe, mas que ela é um ser, assim, uma criatura, uma mulher, né, mais velha, com os longos cabelos brancos desgrenhados, as unhas garrão, e ela anda nos telhados das casas, e quando a pessoa tá dormindo de barriga para cima, com a barriga muito cheia, ela vem e ela começa a sapatear em cima da pessoa e suga a pessoa, assim. E aí eu tava vendo, assim, umas discussões que eu acho que isso é meio que uma analogia, assim, de educar as pessoas para não serem muito gulosas, assim, de, tipo, vai comer demais, a pisadeira vai vir em cima de ti quando tu estiver dormindo. E também uma analogia à paralisia do sono, assim. Eu gosto muito de um podcast que eu acho que muitas pessoas conhecem, bem famoso, que é o Não Inviabilize. E eles têm um quadro que é o Luz Acesa, né? Que é o meu favorito, assim. Eu sempre fico me perguntando o que eu faria numa situação dessas. E tem uma história de pisadeira lá muito boa, que é uma história de hospital, que o cara tava na UTI no hospital, lá todo, né, rengo, na UTI. A UTI normalmente não é um quarto, assim, é uma cama do lado da outra.
E aí ele viu, assim, uma véia descer, subir em cima de um paciente que estava na frente e subir em cima do peito dele, assim, e parecia que ela estava sugando ele, assim, dando, tipo, um beijão, assim, com a cara na cara do cara, e ir embora, e ele viu a mulher fazer isso 2 vezes, e aí no outro dia, tipo, o paciente morreu, assim, e ele ficou muito apavorado, e daí ele olhou, começou a falar com a senhora que estava do lado, assim, e ela, tu também viu, né? E ele, não, achei que eu tava louco, achei que era drogas e remédios que eu tava tomando, e ela, eu também vi. Tipo assim, algumas histórias assim, eu acho bem doido. Eu não duvido desses contos de pisadeira, não. Eu Não. já estou cagado de medo aqui. Não duvido, porque eu tive muita paralisia do sono, muitas. Assim, teve uma época da minha vida que eu tive muitas. Quando meu filho nasceu, ele começava a engatinhar, eu ia dormir com ele no sofá, e aí quando eu abri o olho, eu não conseguia me mexer, ele saía engatinhando e sempre tinha algo atrás de uma quina, assim, uma pilastra da minha casa. Depois que eu fui começar a estudar a espiritualidade para saber mesmo, porque eu tinha começado a fazer alguns rituais, então eu estava cagada de medo, né? Então, eu posso contar uma lenda aqui da minha cidade? É uma lenda Só falar uma Claro. coisa. Só uma coisinha que eu queria só acrescentar no relato da Isa. É que tem um escritor muito legal, que é o Gustavo Rosseb, que ele fala sobre histórias do folclore brasileiro. Não sei se vocês conhecem. E ele dá muitas origens, tanto para Cuca como para Pisadeira. E sobre os sacis, que não existe saci só saci menina, existe saci menina, enfim. Quem quiser dar uma olhada depois são. Qual o nome dele? Gustavo Rosseb. Eu vou mandar aqui o nome dele. É bem legal, gente. Muito legal. Inclusive, o lagarto do Sácer que ele falou do cristal na cabeça chama carbúnculo. Tem uma história do carbúnculo. Depois vocês dão uma olhada. Pode falar, Conchita. Pode cortar. Tem vários desses lagartos em contos em várias regiões do Brasil, assim. Peraí que eu vou botar a Conchita aqui no layout solo. Eu quero terminar, eu quero falar mais um negocinho. Ai, desculpa, peraí. Não tem problema. Não, aí outra coisa, né? Criança é muito louca, né? Eu só estava falando da Maria Degolada, quando eu era criança na praia, a gente brincava de chamar a Maria Degolada, daí era aquela criança, assim, né? Todo mundo se empurrando, daí tu tinha que acender uma vela na frente do espelho e falar Maria Degolada 3 vezes. Era assim que as crianças brincavam na minha época. Para ver se a Maria Degolada ia aparecer ou não, aí dava qualquer barulhinho, saia todo mundo correndo, gritando. Esses eram os dois terrores da minha infância, Maria Degolada e a boneca amaldiçoada da Xuxa. E o Fofão. O Fofão que tinha uma faca. Gente, depois eu mando pra vocês um vídeo do Fofão tirando sarro, do vídeo do Fofão e da boneca da Xuxa. Assim que eu entrei no banheiro da minha cliente, que ela não entra naquele cômodo, porque ela disse que é amaldiçoado, porque o filho dela teve muita paralisia do sono, e aí ela não entra, então só eu que entro lá para limpar, a parte de cima todinha da casa, ninguém entra. Aí tava lá, jogado lá, o Fofão e a Xuxa, eu fui dar risada dos dois, depois eu entrei no banheiro, eu acabei de falar, essa porra não mata ninguém, que não sei o que, não tem porra nenhuma aqui, né? Quando eu entrei no banheiro, porque vocês sabem que a cópula do espírito é sempre na tua nuca, assim que eu encostava assim na lâmpada, a lâmpada entrava em curto. Eu falei, caralho, tem alguma coisa aqui. Eu tinha saído do Fofão, nunca mais. A boneca da Xuxa ficou lá, o Fofão eu acabei trazendo para casa. Tá, então deixa eu contar a lenda da minha cidade. Minha cidade se chama Mongaguá. É uma cidade de origem indígena, aqui tem muita tribo, né? E o que acontece? Diz que os índios começaram a amaldiçoar os imigrantes, porque os imigrantes vinham aqui, pegavam as coisas, pegavam tudo que queriam e iam embora. E aí eles falavam, quem vem para cá não consegue ir embora mais, foi uma maldição de um pajé. E aí, por isso que veio o nome Mongaguá, Águas Pegajosas. E até hoje, gente, quem mora aqui, vai embora para outro lugar, não consegue ficar longe. A pessoa tem que ter muita força de vontade para não voltar. É impressionante. Quem nasce aqui, acaba voltando para cá. Não consegue ir embora, sabe? É muito raro um jovem, principalmente da minha época, ir embora, ficar em Cneus. Já fui para Piracicaba, já fui para Jales, já fui para o interior de São Paulo. A gente acaba rodando e volta para cá e vem ter o filho aqui.
É uma maldição indígena da minha cidade, por isso o nome Mongaguá. É águas pegajosas. Hello? Conchita, você falou de Jales, meu tio mora perto de Jales. Eu já morei, meu bem. Eu já morei. Você porque é de Barretos, já vi. Eu já fui muito em rodeio de peão aí, mas eu tenho muita dó do cavalo, tenho dó do boi, então eu não fico. Acho que vocês estão contando história, eu quase infartei aqui, que tá dando uns estalos. A minha mãe deixou umas toalhas secando, eu esqueci. Eu tô vendo um negócio tremulando ali no canto, olha eu aqui passando mal. Aí eu tô aqui, ó. Nossa, eu acho que a manifestação física é um reflexo da manifestação espiritual, hein? Não. Única exclusivamente coincidência. Não tenho tempo para espíritos agora. Beijo, tchau. É isso aí, vão todos embora. Não, mas tá tudo em família, deixa aí. Tá tudo Quem certo. mais vocês pra falaram gente aí. conhecer desse Brasilzão? E aqui é ótimo. A gente tem um livro chamado Diário Tabacudo. O nome é terrível, mas é o Dicionário Tabacudo. É a linguagem que usavam aqui quando chegaram os imigrantes para as pessoas da Baixada aqui mesmo, que eram muito indígenas, e muitas palavras que vieram a partir desse linguajar, dos caiçara, né? Então, se vocês tiverem curiosidade de saber, né, sobre a linguagem, o significado de muita coisa que nem Itanhaém, Mongaguá, Caiçara, Itaguaí, que nem eu moro no bairro chamado Itaguaí. Então, tem muito significado da língua indígena nesse dicionário tabacudo. É muito legal. Arrasou. Quem mais trouxe fadas para nós? Espíritos? Quero contar. Deixa eu botar no layout aqui. Vai lá, conte-nos. Eu moro em Uberlândia, Minas Gerais, e eu não conheço histórias de fadas, de encantados, né, de seres daqui. É uma coisa, inclusive, que eu vou mais atrás, porque aqui tem o Museu do Índio, tenho família no interior, né, de Goiás, assim, bem roça mesmo. Com certeza eles têm história para contar, mas eu não sabia, né? Então eu fui atrás de conhecer. A avó da minha avó foi uma índia pega no laço. E a gente não tem certeza da etnia dela, porque não consegui por nada encontrar o registro dela. Eu tento fazer a minha árvore genealógica já tem muitos anos, e eu não consigo encontrar o registro dela. Mas a gente acredita que ela seja da etnia Kayapó. Então eu fui atrás de conhecer algumas lendas dos índios Kayapós, e tem uma que eu achei muito legal de trazer, porque é um nome que ficou muito famoso esse tempo para trás aí, que é Bacurau. Né, a gente teve acho que era um filme, né, que saiu aí com esse nome, Bacurau, e aí soa familiar para muita gente, mas a gente não conhece a lenda. O Bacurau, ele é um pássaro que voa à noite, né, um pássaro de hábitos noturnos. E aí conta a lenda de que tinha uma índia que o marido dela era muito mal, né, tratava ela muito mal, judiava muito dela, deixava ela passar fome, passar sede. E aí uma certa noite ela estava com muita sede, mas o marido dela tinha proibido ela de ir buscar água, né, no rio e tal. E ela deixou o marido dela dormiu também, né, deitou. E através de mágica, ela separou a cabeça do corpo, deixou o corpo dormindo lá, para o marido acreditar que ela estava lá, e a cabeça, os cabelos se transformaram em asas e foi voando para encontrar água. E o marido dela acordou no meio da noite, viu que ela não estava, e ele apagou as brasas que ficavam iluminando o quarto. Então, como ficou tudo muito escuro, ela não conseguiu encontrar o corpo dela de volta quando voltou. E aí, no dia seguinte, o marido dela secou o corpo dela, devolveu para a família, e a cabeça ficou vagando sem ter para onde voltar, sem ter corpo para voltar. Então, os cabelos, com o tempo, foram se transformando nas asas, e ela se transformou nesse pássaro que voa à noite, que é o Bacurau. Essa a história. Aqui em São Paulo tem a rasga mortária, né? Que é aquela coruja, que todo mundo chama de rasga mortária. Eu amo essa história.
Eu amo a tinta, nossa, eu amo a história dela. Os barulhos Da continuam. rasga mortalha, né? Uhum. Gritou na tua casa, De novo na some. casa do Caio. Gritou na tua Gritou casa, comigo, pode ter nada, certeza que porque alguém da fica- família vai morrer. É. Alguém trouxe mais alguma história? Alguém trouxe mais algum espírito para a gente conhecer? Eu trouxe. Se vocês quiserem ouvir, lógico. Claro, Oi, Ju. por favor. Então, gente, eu moro no Rio, mas eu sou natural de Petrópolis. Petrópolis tem um museu chamado Museu Imperial, onde viveu Dom Pedro, etc, etc. E num determinado momento lá da minha adolescência, surgiu a história de uma mulher vestida de branco que caminhava nos jardins desse museu. E, obviamente, que nós íamos todos para a grade do museu, de madrugada, para ver a mulher vestida de branco que caminhava, porque alguns diziam que era o guarda do museu que se vestia de branco para assustar todo mundo, outros diziam que era uma história inventada, e a Jussara queria saber a verdade, lógico. Petrópolis é uma região serrana, onde tem muito nevoeiro, muita bruma, e a luz do museu fica assim, bem sombrio, é uma coisa bem sombria, e a Jussara resolveu dar um jeito de entrar dentro do jardim e ficar escondidinha para ver a tal da mulher de branco. Se era o guarda ou se era invenção do jornal. A curiosidade mata, né? E essa mulher de branco apareceu realmente. E ela caminhava sem pés, era uma coisa assim, muito na bruma, muito, muito nevoeiro, mas ela era muito nítida. Então, por mais que digam que era invenção de jornal, por mais que digam que era o porteiro, eu posso garantir para vocês que não era. Existe realmente um espírito que caminha nos jardins do Museu Imperial. Então, essa é a história que eu trouxe para vocês. Obrigado, Ju. Gente, essas coisas de mulher de branco tem por tudo, né? Onde tu aparece para perguntar, tem uma história, tem da mulher de branco. E sempre umas coisas... Eu me cago de medo dessas coisas, gente, mulher de branco. Não cago não. Vou ver. Gente, não dá. As pessoas pensam assim, porque super lida bem com o mundo dos espíritos. Não, gente, só um pouquinho. A coisa não é bem assim. Mas os encantados, eles não são só lenda, né? A gente vê uma história bem recente com aquele ator da Globo, Domingos, alguma coisa, né? Que disseram que ele não teve força para retornar a pedra até onde estava a atriz Camila Pitanga, mas, na verdade, ela mesmo já afirmou que ele teria sido encantado. Olha isso, né? Eu vi uma reportagem onde ela afirma isso. E o pessoal de lá... Eu não sei dessa história, eu não entendi direito. Você conta ela, Jussara? Oi? Desculpa. Eu não entendi essa história desse ator e da Camila Pitanga. O que aconteceu? Então, eles foram mergulhar no Rio São Francisco após o almoço e resolveram nadar até uma pedra. E ela conseguiu chegar à pedra e ele, mesmo sendo um excelente nadador, ele foi sugado para o fundo do rio. E o pessoal de lá, da região, diz que ele teria sido encantado, né? Ou seja, teria sido puxado por um dos encantados que moram naquele rio. E, num primeiro momento, a Camila Pitanga disse
que ele não teve forças, que mesmo segurando na mão dele, a força da água foi muita e levou. Agora, como ela, muito mais frágil, conseguiu chegar à pedra e ele, sendo um homem forte, excelente nadador, não conseguiu, o pessoal de lá diz que ele foi sugado pelos encantados que residem naquele rio e que, portanto, ele seria um encantado agora. E ela confirma que foi essa a sensação mesmo que ela teve. Então, mais uma história aí para a gente, né? É bem comum as pessoas que são raptadas por fadas, nos mitos principalmente, no folclore, assim, que elas somem, desaparecem ou só encontram o corpo dela. Enfim, é bem alinhado, assim, é bem interessante. Tem uma história aqui no Rio Grande do Sul, de uma tragédia horrorosa da Boate Kiss. Sim. Eu lembro muito bem, porque era uma noite de um ritual, a gente estava fazendo um ritual nessa noite, e hoje tá começando a aparecer uns relatos de uns sobreviventes falando de uma tal de mulher vermelha, de vermelho, que aparecia, que viram caminhando no meio do caos, assim, que ela caminhava lentamente, ou que ela ficou mostrando a porta para alguns, e para outros ela teria mostrado o banheiro onde teve mais vítimas, né? Ficaram presas. Então, tem muita tragédia também alinhada com a manifestação do mundo espiritual, assim, né, dos espíritos e etc. Mas obrigado, Ju, adorei a história. Alguém tem mais uma história? Alguém trouxe mais alguma? Eu coloquei aqui o Ruairi no palco, porque dos que estão presentes, acho que todo mundo falou. Quer contar alguma história, Ruairi? Trouxe alguma coisa? Tá de ouvinte? Me conte. Acho que não ouviu. Deixa eu remover da... Ah, tá. Não, só para saber mesmo. Beleza. Deixa eu ver aqui. Botei todo mundo já, né? Botei, tá. Gente, o que eu queria que a gente vivenciasse na prática para até compreender melhor a percepção das fadas que nós temos lendo o folclore. Quando a gente estuda as fadas, a gente tem a falsa sensação de que elas eram unanimidade, no sentido de que elas estavam por toda a Irlanda. Só que as fadas são espíritos locais. Eles estão em lugares diferentes, são relatados em regiões diferentes, uns que são muito conhecidos numa região, como a Maria Degolada, não são conhecidos em outra. Por exemplo, eu nunca tinha ouvido falar na tal da pisadeira, mas eu tenho certeza que ela é muito popular na região dela. Então, a primeira percepção que eu acho que vai nos abrir, o primeiro insight é entender essa regionalidade que as fadas têm e o quanto elas estão conectadas com a paisagem do lugar. A Maria Degolada, ela, num primeiro momento, não parece estar relacionada a um lugar, mas ela está. A noiva da Lagoa dos Barros, a Salamanca do Jaral, que está relacionada ao Jaral, lá nos idos de Quaraí. E a gente percebe que essas manifestações elas estão conectadas a lugares e elas dão significado e tomam para si também os significados daquele lugar. Então, o perigo de um redemoinho num lago, o perigo de um lago, porque a Lagoa dos Barros é muito perigosa. Então, assim, são duas coisas muito interessantes. A percepção clara da regionalidade desses espíritos, dessas forças, e de quanto a gente não precisa conhecer todos. Isso também é muito importante, porque a gente tem essa pressão de que eu tenho que ser um bestiário ambulante, eu tenho que conhecer todos os espíritos, todas as fadas. Não, gente. Sabe o que a gente tem que ser capaz
no estudo do folclore, da fada, fazer isso que nós estamos fazendo aqui. Não tem o mesmo impacto emocional, mas é tão forte quanto se nós estivéssemos reunidos em volta da fogueira, contando histórias das nossas regiões. Então, é importante que a gente comungue e que o coletivo tenha a somatória desse aprendizado. Porque individualmente a gente não precisa saber tudo. Nunca saberemos. Isso é uma mentira que contam pra gente. E a outra camada que eu queria trazer é, eu não gosto de universalizações. Eu não acho que a Maria Degolada é parecida com a Banshee, ou não. Mas eu acho que é interessante a gente fazer um olhar em termos de estudo folclórico, de que existem manifestações muito parecidas em lugares diferentes do Brasil e do mundo. Assim como a gente tem pirâmides aqui entre os astecas, eram os astecas que construíram pirâmides, também já não sei mais. Mas, enfim, os centro-americanos ali, sul-americanos, e a gente tem no Egito, e a gente tem incas, isso, obrigado. E a gente tem manifestações diversas, mas que têm algo em comum. E isso é interessante da gente fazer um olhar, não de colocar os encantados na mesma categoria das fadas celtas, porque são coisas diferentes. Mas a gente tem uma coisa que tem com as fadas, a gente tem com os encantados, com os espíritos, com esses seres. Cuidado, muito cuidado. As histórias sempre dizem, não vamos ficar brincando de chamar encantado para perto, porque, né, não dá. Então, assim, existe uma verdade no perigo. A Júlia falou que tem lá Chorona no México, eu morro de medo da Chorona. Ah, gente, sabe qual é o espírito que eu tenho medo aqui do Brasil? É um que tem até uns vídeos no YouTube, que eu não lembro o nome agora, mas é uma véia que voa, ela paira sobre as coisas, assim, grita, chora. Putz, grila. É muito assustador, eu não sei, eu não lembro o nome. Tomara que surja num próximo... Matita Pereira! Ai, bom! Chegou a me dar um arrepio. Odeio. Eu amo a história dela. Não tenho condição. Não tenho condição. O Neru tem uma pergunta. Pode perguntar, Neru. Deixa eu ver se tu tá no palco. Tá, pode perguntar. Não tô, mas não tem problema. A minha pergunta é a seguinte. Como é que funciona, uma vez que os encantados brasileiros também são super regionais, assim como os Xi irlandeses, as fadas celtas, são super regionais, como é que funciona para a gente de religião celta quando a gente se vê sobre a influência de uma fada ou caracteriza determinada coisa que está acontecendo com a gente como a influência de uma fada, sendo que ela é um espírito super regional de uma região específica da Irlanda, que só um tiozinho velho lembra dela e ele vai morrer semana que vem. Como que essa fada sai de lá e vem para cá encher nossa paciência? Desculpa, fada. Tá, é ótima essa pergunta. Tem várias perguntas aí, na verdade. Primeira pergunta é, se elas são regionais, como a gente percebe elas? Primeira coisa que a gente tem que entender é que as geografias e limitações geográficas que nós percebemos não são do mundo espiritual, não são do outro mundo. Nós temos essa materialidade. Estou me sentindo um coach de Instagram espiritual falando isso agora. Ô, Cris, só um minutinho, os cachorro. Só cuida porque a cadela acabou de perceber que o Noah tá aqui. Não, só não deixa ele chegar lá. Deu. Os caras têm 2 cachorros aqui em casa que não se dão. Aí tem que estar administrando a birra das crianças. Aí, assim, gente, o que acontece? Aqui
nós temos que pegar avião, nós temos que andar de carro, nós temos uma limitação espacial que a gente não percebe no outro mundo. A gente voa, a gente pula, a gente acorda num lugar totalmente diferente de onde dormiu. O outro mundo é um mundo imaterial. Portanto, não há distância, não há impedimento. Mas temos que olhar o porquê que as fadas são regionalizadas. Eu estou sendo super sacrilégico, existe a palavra? Aqui agora. Mas a manifestação de uma fada num lugar A pode ser a mesma do lugar B. A leitura dessa manifestação, o nome, as nuances, vão ser feitas por pessoas de regiões diferentes, com culturas diferentes, com estruturas diferentes sociais, e vão fazer leituras diferentes daquilo que pode ser a mesma coisa. Pode. Não estou dizendo que é. Essa é uma possibilidade. A outra possibilidade, a que está mais alinhada com o que eu de fato penso, é que o mundo muda. E o mundo era muito regionalizado. Hoje, nós vivemos num mundo muito globalizado. Então, eu tenho a oportunidade de estar conversando neste momento com a Isa, que está do outro lado do mundo, para cima, no caso, ou para baixo, sei lá, eu me perdi, mas é para o outro lado. E a gente está aqui conversando como se fôssemos vizinhos. Então, isso interfere na percepção do mundo espiritual também, porque o mundo espiritual não é estático. Ele não está paralisado lá na Idade do Bronze, na Idade do Ferro. Se assim tivesse, não teríamos negros, não teríamos mulheres, porque as mulheres não alcançavam o sacerdócio. Nós não teríamos uma série de avanços gays. Nós não teríamos uma série de avanços que nós temos hoje. Por quê? Porque eles eram atrasados? Não, porque eram pautas... o Twitter agora. Porque eram pautas que ainda não tinham sido problematizadas do modo como são hoje, porque justamente estamos num mundo plural, não regional. Mas, deixa eu ver aqui, tem a ver com a crença das pessoas, tipo, eu acredito nas fadas celtas e, portanto, elas estão presentes na minha vida. Se tu perguntar para um evangé por que teve paralisia de Bell, a resposta dele vai ser diferente da que eu dei, do porquê que eu tive a minha. Que, para mim, Noah. Quietinho aqui, meu bem. O meu cachorro chama Noah, que é Noé, por causa de uma série, tá? Só para não me convertir. Então, o que acontece? A gente olha para o mundo a partir dos nossos olhos. Então, eu vou ler que a minha paralisia de Bell é culpa de um ataque de fada. Um evangé diria, por exemplo, é Satanás, sei lá o que eles diriam, também não sei. Mas eles diriam coisas diferentes, eles não falariam de uma fada. Então, sempre que a gente olha para o mundo, a gente olha através de um filtro. Então, uma pessoa... Um exemplo claro, tá? Minha paralisia. Uma pessoa me disse assim, isso aí estão fazendo feitiço para ti. Te atingiram deste lado. Gente, tudo bem acreditar. Pode ser que seja. Mas no meu entendimento é outra coisa. Então, toda vez que a gente interage com o mundo, a gente interage com todo o nosso cabedal de crenças, de costumes, de aprendizados. Então, eu acho que Brihid não está em Kildare. Apesar de as manifestações mais antigas dela estarem originalmente relacionadas a este lugar. Brihid está aqui, vivíssima.
se manifestando na vida de diversas pessoas. Então, eu acho que a gente está experimentando um mundo mais amplo e de que algumas regiões, por algum motivo, são mais suscetíveis a manifestar uma coisa ou outra, porque a natureza não é... Fui eu que caiu, foi o Sácer. Não, foi ele. Tá vendo que a luz dele apagou? Eu acho que acabou a luz. Ai, sim. Eu acho que acabou a Nossa, luz dele. congelou de um jeito meio creepy, né? Bem creepy. Bem creepy. Eu adorei. Eu vou tirar um print, peraí. Tira o print. Peraí. Vou mandar no grupo. Ai, ai. Muito bom. Ai. Ai, muito bom. Não, então, isso que o Sassi tá falando, eu acho muito interessante. Não. Se vocês que estão aqui ainda se interessarem, eu indico fortemente os livros do Câmara Cascudo sobre espíritos brasileiros, sobre contos brasileiros. Ele reuniu contos do país inteiro. O cara é assim. Ele é incrível, mesmo assim. Câmara Cascudo. Manda lá no grupo, né, no Comunidade Celta, ficar no WhatsApp. Mando sim. Obrigada. Câmara Cascudo. Se não me engano, ele é um cara. Ele é um. O cara já morreu há muito tempo. Ele é do Recife. É muito legal. Os encantados do Nordeste e do Norte são maravilhosos, gente. É muito legal. A ideia de você virar um encantado é que você se transforma mesmo em outra coisa, sabe? Você se transforma numa criatura. Então, por exemplo, eles contam histórias. Sabe a onça que apareceu em tal lugar, tal? Então, aquela onça é um encantado, porque ela era uma pessoa antes. Uhum. E tem a história ao contrário também, de pessoas que, por serem um pouco estranhas, talvez, eles acreditam que um dia foram um animal que encantou e virou gente. É muito legal as histórias de encantado. Muito legal, mas o boto cor-de-rosa, que ele às vezes é boto, às vezes é pessoa também, né? O boto é um encantado, encantado. Sim, a matita é um encantado, todos eles são encantados. Bem legal. É legal. Gente, eu acho que a gente vai saindo, né? O Sasser mandou um áudio ali. Tá, beleza. Mas eu acho que é bem isso também. Eu acho que o mundo espiritual ele falou que acabou a luz. Tipo, imaterial, assim, a gente consegue acessar dos mais variados lugares. Faz sentido. Gente, tchau pra vocês. Boa noite. Tchau, gente. Não vou dormir, parem. Vai dormir sim, rapaz. Que isso? Vai sim, tá protegida. Dorme aí. Agora já até saiu. Tô só nós dois aqui. A gente não pode se assustar tanto. Mas tu sabe que isso é uma coisa que eu implico um pouco, a gente, acho que uma coisa que vem da cultura cristã, né, mas a gente demoniza muito a presença de, tipo, espíritos locais, assim, e, tipo, eles estão sempre aqui na volta, sabe? Eles sempre vão estar aqui, eles estavam aqui antes da gente, eles vão estar aqui depois da gente. Meu Deus, e, tipo, sabe, ele tá ali, não tá fazendo nada, tá ali, curtindo uma brisa. Você não é tão interessante assim, ele não tá nem aí pra você, fica de boa. Ou às vezes a galera do bem também, tá aí por aí. Às vezes sim. Ou às vezes tudo que você precisa fazer é tratar eles bem pra eles não encherem teu saco. Exatamente. Né? Construir um relacionamento. É isso aí. É isso. Tchau, Isa. Tchau. Boa noite.